Você sabia que, muito antes de existirem aplicativos de meditação ou retiros de bem-estar para se desconectar do mundo, existiam lugares que eram a própria desconexão? Ilhas onde o tempo parecia obedecer a um ritmo diferente, medido não por relógios, mas pelas marés e pelo som de sinos distantes. Um desses lugares era tão sagrado, tão pacífico, que seus habitantes acreditavam que as próprias paredes do céu tocavam a terra ali. Eles estavam terrivelmente enganados. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal, para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Imagine o som. Não o barulho da sua cidade, não o zumbido constante da eletricidade, mas o som puro e antigo do vento varrendo a grama curta e salgada. Imagine o chamado solitário de uma gaivota cortando o ar frio e úmido do Mar do Norte. Você está em Lindisfarne, no ano de 793. Para os habitantes locais, este lugar é simplesmente a Ilha Santa. E por um bom motivo. A ilha vive e respira com o oceano. 2 vezes por dia, a maré sobe e corta a estreita passagem de terra que a liga a Nortúmbria, ao resto da Inglaterra. Quando a água sobe, Lindisfarne se torna um mundo à parte, um refúgio flutuante de fé no mar cinzento. Você caminha por essa terra e o ar parece mais limpo, mais leve, como se a própria santidade do lugar filtrasse as preocupações do mundo secular. A Europa, para sua mente anglo-saxã, parece um lugar de ordem estabelecida. O grande Império Romano era uma memória distante, mas sua herança cultural e religiosa, a cristandade, unia reinos de uma ponta a outra do continente conhecido. Reis governavam com a bênção da Igreja, e a Igreja, por sua vez, acumulava conhecimento e riquezas, guardando a chama da civilização em mosteiros isolados como este. Lindisfarne é uma joia na coroa dessa cristandade. Um centro de aprendizado, arte e devoção. Você sente a paz, uma tranquilidade tão profunda que parece eterna, inabalável. Historiadores ainda discutem a extensão dessa tranquilidade, lembrando que os reinos anglo-saxões eram frequentemente palcos de violentas disputas de poder. Mas aqui, na ilha, essas intrigas parecem tão distantes quanto as estrelas. Aqui, a única batalha travada é a espiritual, a luta diária contra a tentação e pela salvação da alma. Os homens que vivem aqui, os monges, não usam espadas. Suas armas são a pena, a tinta e a oração. Eles acreditam que seu trabalho protege não apenas a si mesmos, mas todo o reino. Cada salmo cantado, cada página de evangelho meticulosamente copiada é um tijolo a mais no muro espiritual que protege a cristandade dos demônios e do caos. Eles se sentem seguros, protegidos por seu isolamento, por seu rei e, acima de tudo, por seu Deus. O mar, para eles, não é uma ameaça, é a mão de Deus, a força que os isola e os purifica, um fosso divino que os mantém a salvo do pecado do mundo. Essa sensação de segurança é absoluta, inquestionável. É o pilar sobre o qual toda a sua existência está construída. O som de um sino solitário quebra o silêncio. É o chamado para oração, uma das 7 vezes ao dia em que a comunidade para tudo para se conectar com o divino. Você segue os monges, figuras encapuzadas movendo-se silenciosamente por corredores de pedra fria. O ar é denso com cheiro de cera de abelha queimada e incenso. A rotina aqui é o alicerce de tudo, uma repetição sagrada que dá sentido e ordem ao universo. É o Opus Dei, o trabalho de Deus, e é levado com uma seriedade mortal. Você os observa, com seus rostos pálidos e o curioso corte de cabelo, a tonsura, que deixa um círculo de cabelo em volta de uma coroa raspada. Historiadores sabem que isso era mais do que um estilo, era uma declaração. O tipo de tonsura, se era romana ou a celta, foi motivo de amargos debates eclesiásticos por gerações, uma espécie de guerra de estilos capilares teológica que definia a qual facção da igreja você pertencia. Para você, parece apenas mais um detalhe de um mundo estranhamente devoto. O verdadeiro coração da ilha, no entanto, não está na capela, mas numa sala iluminada por janelas estreitas, o scriptorium. Aqui,
O silêncio ainda é mais profundo, quebrado apenas pelo rascar ritmado de penas de ganso sobre pele de carneiro. Este é o centro de dados analógico do século VIII, a fortaleza do conhecimento. Você se aproxima de uma mesa onde um monge, talvez o bispo Edfred em pessoa, está curvado sobre uma página. O que ele está criando é uma das maiores obras de arte da época, o que um dia será conhecido como os Evangelhos de Lindisfarne. Você observa, fascinado. A página brilha com cores que parecem impossíveis. O vermelho é feito de chumbo, o amarelo de minerais de arsênico. O azul raro e precioso vem do lápis lazuli, uma pedra importada do distante Afeganistão. Cada letra é perfeita. Cada ilustração, um labirinto de nós celtas e bestas entrelaçadas, é de uma complexidade estonteante. Historiadores ainda discutem a extensão dessa complexidade, lembrando que os manuscritos eram apenas uma oferenda a Deus, para ser vista somente por ele, ou se era também uma sutil e poderosa demonstração de prestígio e riqueza cultural para os poucos lordes e bispos que tinham o privilégio de vê-los. Para os monges, a resposta é simples. Eles estão lutando uma guerra. Cada página completa é uma vitória contra a ignorância e o esquecimento. Cada grama de pigmento caro é uma oração transformada em arte. A vida deles é austera. A dieta consiste em pão, vegetais e o peixe abundante que o mar oferece. Suas vestes são de lã grossa, mas todo o luxo, toda a riqueza, toda a paixão é derramada nessas páginas. Eles trabalham por horas a fio, com uma concentração que o mundo moderno mal consegue conceber. Não há café, não há bebidas energéticas, apenas a força da fé e talvez um gole de cerveja fraca para manter o corpo em movimento. O mundo deles é feito de pergaminho, pigmento e prece. E eles acreditam que este mundo é o único que importa. A página iluminada se dissolve. O cheiro de cera e incenso desaparece, arrancado de você por um vento cortante que cheira a pinho, sal e fumaça. Você não está mais em Lindisfarne. O ar que enche seus pulmões não é mais leve e purificado. Ele é pesado e gelado, e queima um pouco ao inspirar. A paz foi substituída por uma tensão palpável, um tipo de energia crua que vibra no chão de terra abatida sob seus pés. Você está agora em uma terra de fiordes profundos e montanhas escuras que mergulham em águas negras e frias. Você está na Escandinávia, o berço da tempestade que se aproxima. O contraste é tão violento que é quase físico. Aqui, Deus não parece estar em toda parte, sussurrando em corredores de pedra. Aqui os deuses são figuras de trovão, gelo e fogo, e eles não sussurram, eles exigem. Você está dentro de uma longhouse, uma longa e estreita casa de madeira. O único calor vem de uma fogueira central, cuja fumaça sobe preguiçosamente em direção a um buraco no teto, manchando tudo com uma camada fina de fuligem. A luz é fraca, projetando sombras dançantes que se agarram aos postes de madeira esculpidos com rostos de bestas e padrões entrelaçados. É um tipo diferente de arte, não feita para contemplação silenciosa, mas para inspirar temor e contar histórias de poder. A casa está cheia de gente, muitas pessoas. O ar é denso com o cheiro de lã molhada, suor e comida cozinhando. Esta é a realidade da superpopulação. A terra aqui é teimosa e mesquinha. As poucas faixas de solo arável estão espremidas entre as montanhas e o mar, e elas já deram tudo o que podiam. As colheitas são incertas, os invernos são longos e brutais. Cada filho que sobrevive à infância é uma boca a mais para alimentar, mas também um par de mãos para trabalhar ou lutar. A sociedade aqui é uma teia complexa de lealdade e rivalidade. A terra é governada por chefes locais, os Jarls, homens cuja autoridade depende de sua capacidade de atrair seguidores, vencer disputas e, o mais importante, distribuir riquezas. Historiadores ainda discutem qual foi o gatilho principal para a expansão que se seguiria. Alguns apontam para uma pequena mudança climática que tornou a agricultura ainda mais difícil. Outros sugerem que a ascensão de reis mais poderosos começou a centralizar o poder, forçando os jarls menores e seus filhos ambiciosos a procurar fortuna em outro lugar para não serem subjugados. E há aqueles que argumentam que foi simplesmente a perfeição de sua tecnologia naval.
Para o jovem sentado perto do fogo, afiando a lâmina de seu machado, essas discussões acadêmicas não significam nada. O que ele sabe é que a terra de seu pai não pode sustentar ele e seus irmãos. Ele sabe que a única maneira de ganhar honra, riqueza e sua própria terra é pegá-las. Por gerações, eles praticaram o strandhog, o corte na praia. Pequenas incursões costeiras contra seus próprios vizinhos, para roubar gado e tesouros. Era uma parte normal e aceita da vida, quase uma atividade econômica sazonal. Mas agora, os alvos locais estavam esgotados e muito bem defendidos. O olhar deles, faminto e ambicioso, começou a se voltar para fora, através do vasto mar que eles chamavam de Estrada das Baleias. Você olha para o jovem com o machado. A lâmina agora está afiada o suficiente para cortar um fio de cabelo no ar. Mas não é a lâmina que prende sua atenção. É o olhar dele. Não há nele a paz contemplativa do monge, nem o fedo do juízo final. Há uma fome, uma ambição tão nua e afiada quanto o assado em suas mãos. Para entender o que está prestes a acontecer em Lindisfarne, você precisa primeiro entender o que pulsa no coração deste homem. O universo dele não é construído sobre a fundação do pecado original e da redenção. É construído sobre a rocha fria da honra, da fama e do destino. Aqui, a humildade não é uma virtude, é um convite para ser pisoteado. O bem mais precioso que um homem pode ter não é a salvação da sua alma, mas a reputação do seu nome. A vida é curta e, na maioria das vezes, brutal. A morte está sempre à espera, no frio, na fome, na doença ou na ponta da espada de um rival. A imortalidade real e tangível é aquela que vive na memória dos outros, cantada pelos poetas, os escaldes, ao redor do fogo nas longas noites de inverno. Morrer numa cama, de velhice, é uma vergonha. A morte gloriosa, em batalha, com uma arma na mão, é o objetivo. É o bilhete de entrada para o salão de Odin, Valhalla, onde os guerreiros escolhidos festejam e lutam até o fim do mundo. Seus deuses não são santos gentis que oferecem a outra face. Odin é o pai de todos, um deus da guerra, da sabedoria e da morte, que se enforcou para obter conhecimento. Thor é o protetor do povo, um gigante ruivo que esmaga os inimigos com o seu martelo. São deuses de ação, não de contemplação passiva. Historiadores ainda debatem se sua sede de fama era uma resposta direta à dureza da vida, uma forma de imortalidade em um mundo onde a morte era onipresente, ou se era uma ideologia ativamente cultivada pelos poetas e chefes para inspirar lealdade e bravura em seus seguidores. Para o homem à sua frente, a resposta é irrelevante. Ele só sabe que precisa forjar seu próprio destino. E isso não o torna um monstro sem lei. Existe um código, o Drengskaper, uma cúmpula moral para um homem honrado, um Drenger. Envolve coragem, hospitalidade com os amigos, generosidade com seus seguidores e, sobretudo, manter a sua palavra. Você pode saquear uma vila costeira na terça e ser um anfitrião impecável para um comerciante visitante na quinta, e não ver contradição alguma. A violência não é um mal inerente, é uma tarefa, uma forma de política, uma maneira de adquirir os meios para ser generoso e, assim, ganhar mais seguidores e mais honra. É um ciclo. E para alimentar esse ciclo, eles precisam de riqueza. Ouro, prata, escravos. Eles ouvem histórias, trazidas por comerciantes e viajantes, de terras a oeste, terras com reinos ricos, repletos de mosteiros que, segundo dizem, são feitos de pedra e guardam tesouros inimagináveis. E o mais estranho de tudo, os guerreiros dessas terras servem a um Deus que prega a paz, um Deus que foi pregado numa cruz e não revidou. Para a mentalidade na Longhouse, isso não é apenas fraqueza, é um convite. Você sai da Longhouse, deixando para trás o calor e o cheiro de fumaça. O ar frio e salgado do fiord atinge seu rosto como um tapa, despertando seus sentidos. E então você a vê. Ancorada na água escura e imóvel, ela parece uma criatura adormecida. Não é apenas um barco. É uma obra de arte letal, uma maravilha tecnológica nascida da necessidade e da ambição. Ela é a chave que abrirá a fechadura do mundo. É um navio longo, um dracar, a serpente do mar. Ela é longa, fina e assustadoramente elegante. Seu casco é raso,
projetado para navegar em rios tão facilmente quanto no oceano aberto e para ser encalhado em qualquer praia de areia, sem a necessidade de um porto. Você se aproxima e toca a madeira. É carvalho, escurecido e impermeabilizado com alcatrão de pinho. O casco é feito com a técnica de sobreposição, ou trancado, onde as tábuas se sobrepõem e são rebitadas juntas. Isso lhe confere uma flexibilidade incrível. Ela não luta contra as ondas, ela dança com elas, se torce e geme, mas não quebra. Na proa, uma cabeça de dragão esculpida com um realismo aterrorizante encara o horizonte, com os dentes à mostra, como se já saboreasse a pilhagem que virá. Historiadores ainda debatem a função exata dessas carrancas. Eram para assustar os inimigos ou para afastar os espíritos malignos do mar, os Landvetter. Talvez fossem as duas coisas. O que é certo é que ela é uma arma psicológica tanto quanto uma embarcação. Agora, os homens começam a embarcar. O jovem com o machado está entre eles. Eles carregam escudos redondos e pintados, que são presos ao longo da murada do navio, criando uma parede extra de proteção e um espetáculo de cores vibrantes contra a madeira escura. Eles não carregam muitos suprimentos. A ideia não é fazer uma longa viagem de exploração, mas um ataque rápido e brutal. Eles vão viver da terra que encontrarem. A decisão de partir foi tomada. Não há mapas detalhados, apenas histórias fragmentadas e a direção do sol poente. E para os dias em que o sol se esconde atrás do manto cinzento de nuvens, eles têm uma ferramenta que parece quase mágica. Um dos homens mais velhos segura um cristal, uma pedra solar. Uma curiosidade que os monges de Lindisfarne jamais poderiam conceber. É uma pedra translúcida de cordierita ou espatoflor. Quando você a levanta contra o céu nublado e a gira, um ponto de luz dança dentro dela, revelando a posição exata do sol escondido. É ciência, não feitiçaria. Mas para todos os efeitos, é um pedaço do céu em suas mãos. Com um grito, eles levantam a enorme vela quadrada, feita de lã tecida e reforçada com couro. A vela se enche com o vento que sopra do fiord para o mar aberto. O dracar treme e ganha vida. Ele desliza, silencioso e mortal, sobre a estrada das baleias. Não há canhões. Não há trombetas de guerra. Apenas o som do vento na vela e o ranger da madeira. E em seu silêncio, ela carrega o grito que ainda não foi dado. A cena se dissolve novamente, o ranger da madeira do dracar dando lugar ao som familiar e confortante do mar batendo suavemente contra a costa. Você está de volta à Ilha Santa. O dia está claro, mas uma névoa fina se agarra à linha do horizonte, suavizando a borda onde o céu encontra a água. A tranquilidade da ilha permanece intacta. Um monge, talvez um jovem novato encarregado de vigiar a costa, caminha pela grama varrida pelo vento, olhando para o mar. A sua tarefa não é procurar por inimigos, pois o conceito de uma ameaça vinda do mar é completamente alienígena. Ele está observando o clima, procurando por sinais de tempestade, ou talvez esperando avistar o barco de um pescador retornando. Seus pensamentos estão em suas tarefas, nas escrituras que precisa memorizar, na monotonia sagrada de sua vida. E então ele para. Ele aperta os olhos. Há algo na névoa. Pontos escuros na vasta extensão cinza-azulada. A princípio, ele pensa que são pássaros, um bando de corvos marinhos voando baixo sobre as ondas. Mas eles não se movem como pássaros. Eles são muito rítmicos, muito deliberados. Ele continua a olhar, a curiosidade começando a picar em sua mente. Os pontos ficam maiores. Agora ele pode ver que são barcos. Vários deles. Mas eles são diferentes de qualquer barco que ele já viu. Os barcos dos pescadores locais são curtos e atarracados. Os navios mercantes que ocasionalmente visitam são altos e pesados. Estes são longos e finos, como agulhas deslizando sobre a água. E há algo na proa de cada um deles, figuras. Ele não consegue distinguir o que são, mas elas se projetam para o céu como pescoços de bestas estranhas. Uma pontada de confusão, não de medo, o atinge. Quem seriam? Comerciantes de um reino distante? Peregrinos lostes? Historiadores sugerem que a primeira reação dos monges não foi de pânico, mas de genuína curiosidade e até de hospitalidade cristã. Afinal, a Bíblia ensina a acolher o estrangeiro. O monge se vira e corre, não para dar o alarme, mas para avisar o abade. Abade, há navio se aproximando, velas estranhas, nunca vimos iguais. A notícia se espalha pelo mosteiro, não como um incêndio, mas como uma ondilação de interesse. Alguns monges saem de suas celas e do escriptório para olhar. Eles se reúnem na costa, protegendo os olhos do sol. As velas quadradas, agora visíveis, são enormes e tingidas, algumas com listras vermelhas e brancas.
Elas parecem bárbaras, primitivas para os seus olhos acostumados à ordem e à simetria. Mas ainda não há medo. Apenas uma pergunta silenciosa pairando no ar: quem são eles? Eles vêm em paz? Eles vêm em nome de Deus? Os navios estão cada vez mais próximos, e o som das ondas começa a ser misturado com outro som, o som rítmico de remos batendo na água. E nos lados dos navios, eles podem ver o brilho do sol refletindo em círculos coloridos. Escudos. Muitos escudos. E é nesse momento, ao ver a parede de escudos, que a curiosidade começa a coalhar em algo mais frio, algo mais escuro. Uma inquietação, uma dúvida. Os cascos dos dracars deslizam sobre a areia da praia com um som áspero e final. O som da realidade colidindo com a fé. Por um momento, há um silêncio quase teatral. Os monges, reunidos na beira da praia, olham para os recém-chegados. Os homens nos barcos, altos, de cabelos claros e trançados, olham de volta. Seus rostos são duros, esculpidos pelo vento e pelo mar, ilegíveis. O abade, um homem mais velho com uma expressão de preocupação contida, dá um passo à frente. Ele ergue a mão, não em um gesto de defesa, mas de bênção e boas-vindas. Ele começa a falar em latim, a língua universal da igreja, oferecendo hospitalidade, perguntando se eles são náufragos, se precisam de comida ou abrigo. As palavras flutuam no ar salgado, cheias de uma inocência que está prestes a ser brutalmente extinta. Os homens do norte não respondem. Eles simplesmente começam a desembarcar. Eles saltam dos barcos para a água rasa, a água espirrando em suas botas de couro. Seus movimentos são eficientes, econômicos. Não há hesitação. O jovem com o machado que você viu na Longhouse está entre os primeiros. Seus olhos varrem a cena, ignorando o abade e os monges mais velhos. Seus olhos se fixam nos edifícios de pedra ao fundo, na pequena igreja, no mosteiro. É para lá que eles estão olhando. Um dos monges mais jovens, cheio de um zelo ingênuo, corre em direção aos recém-chegados, talvez para oferecer um pão, talvez para guiá-los. Ele sorri, um sorriso nervoso de boas-vindas. Ele se aproxima do primeiro guerreiro que pisa na areia seca, um homem enorme com uma barba ruiva que parece fogo. O monge começa a falar em anglo-saxão, a língua local. O homem ruivo não diz nada. Ele simplesmente levanta seu machado. Não com raiva, não com ódio, mas com uma eficiência fria e desapaixonada. Como um leador derrubando uma árvore. O arco do machado é rápido, quase uma mancha no ar. O som que se segue não é o toque suave de um sino. É um som úmido e pesado, um som que não pertence a este lugar sagrado. O sorriso do jovem monge desaparece, substituído por uma expressão de choque e incompreensão. Ele cai na areia, e uma mancha vermelha escura começa a se espalhar ao seu redor, tingindo a areia branca da praia. Por um instante, o tempo para. O som das ondas parece recuar. O único som é o grito coletivo e agudo de puro terror dos outros monges. O feitiço está quebrado. A realidade se impõe. Estes não são comerciantes, não são peregrinos, são a morte, vinda do mar. Historiadores podem apenas imaginar o choque psicológico desse primeiro ato de violência. Para os monges, não foi apenas um assassinato, foi um sacrilégio de uma magnitude impensável. A violência havia chegado ao umbral da casa de Deus. E era apenas o começo. O grito dos monges é o sinal. Os homens do norte soltam seu próprio grito, um rugido gutural e feroz que parece vir das profundezas da terra. E eles começam a correr. O terror tem uma velocidade própria. Ele se move mais rápido que o pensamento, mais rápido que a oração. A manada de monges se dispersa, seus hábitos de lã pesados e desajeitados, seus gritos agudos cortando o ar, antes calmo. Eles correm, não como uma comunidade unida, mas como indivíduos aterrorizados, cada um por si. Alguns correm em direção ao mosteiro, buscando refúgio familiar de suas paredes de pedra, sem perceber que o santuário se tornou uma armadilha. Outros correm para as dunas, para as rochas, tentando se esconder, se fundir com a paisagem que antes era sua aliada. Os homens do norte os ignoram por enquanto. Seu prêmio não está na areia. Eles correm com um propósito único e terrível, e seus olhos estão fixos na igreja. Você os segue, sentindo o chão tremer sobre as passadas pesadas de suas botas. Eles passam por uma cruz de pedra esculpida, um marco de fé e devoção, sem nem mesmo um olhar. Para eles, é apenas uma pedra no caminho.
A porta da igreja, pesada e de carvalho, é arrombada com um único golpe de machado que faz a madeira estrelar e se partir. A escuridão e o silêncio santificados do interior são invadidos pela luz do dia e pelo som de gritos de guerra. A cena dentro é de caos absoluto. Monges que buscaram refúgio no altar, o lugar mais sagrado de todos, agora estão encurralados. Eles se agarram a crucifixos e relíquias como se os objetos formassem um escudo invisível. Eles oram, em voz alta, suas vozes tremendo de pavor, recitando salmos e súplicas a um Deus que parece ter ficado surdo. Para os guariás nórdicos, este lugar não é sagrado, é um tesouro. As paredes de pedra não inspiram reverência, somente ecoam seus gritos. O altar não é o corpo de Cristo, é uma teba coberta de ouro e prata. O cheiro de incenso é substituído rapidamente pelo cheiro metálico de sangue. A violência aqui é íntima e profana. Um monge idoso é derrubado ao lado do púlpito, onde ele lia os evangelhos todas as manhãs. Um jovem corista, cuja voz antes enchia a igreja de louvor, é silenciado para sempre. Historiadores acreditam que a brutalidade não foi aleatória. Foi uma demonstração de poder, uma forma de quebrar psicologicamente qualquer resistência. Eles não viam os monges como homens de Deus, mas como guardiões de tesouros e guardiões fracos. É o choque de dois universos, um que valoriza a vida após a morte e a humildade, e outro que valoriza a ação, a riqueza e a fama nesta vida. E neste momento, na pequena igreja de pedra de Lindisfarne, o universo da ação está rasgando o universo da fé em pedaços. O grito que começou na praia agora ecoa dentro das paredes da Casa de Deus, um som de agonia e sacrilégio que marcaria a alma da Europa para sempre. Enquanto a violência atinge seu pico febril, a segunda fase da incursão começa. O frenesi da batalha dá lugar a um tipo diferente de energia, uma busca focada e sistemática. O grito de guerra é substituído por ordens curtas e guturais em nórdico antigo. Os guerreiros se transformam em saqueadores. Você observa através dos olhos deles, e o que vê é um mundo completamente diferente daquele que os monges habitavam. Sua visão é como um filtro que ignora o sagrado e se fixa apenas no material. Eles passam por uma pilha de manuscritos lindamente iluminados, talvez os próprios evangelhos de Lindisfarne. Um guerreiro chuta as páginas para o lado, o pigmento precioso manchando sua bota de couro. Para ele aquilo não tem valor, é apenas pele de bezerro com desenhos coloridos. Não pode ser derretido, não pode ser usado para comprar lealdade. É lixo. Mas então, seus olhos se fixam no altar. E ali, eles veem. O grande crucifixo de prata incrustado com joias, os cálices de ouro usados para a comunhão, as caixas de prata, os relicários, que continham os ossos de São Cuthberto, o santo padroeiro da ilha. Para os monges, esses objetos eram sagrados, imbuídos de poder divino, um link direto com o céu. Para os nórdicos, eles são apenas peso, metal, riqueza em sua forma mais pura e desejável. Eles arrancam o crucifixo da parede, o som do metal se dobrando e da madeira se partindo ecoa na igreja profanada. Os cálices são jogados rudemente em sacos de lona, os relicários são abertos com a ponta de uma espada, e os ossos sagrados, o tesouro espiritual de gerações de fiéis, são despejados no chão de pedra sem cerimônia. Historiadores frequentemente apontam para essa profanação dos ossos de São Cuthberto como o ato que mais chocou a cristandade. Era o equivalente a profanar o corpo de um rei. Você vê o jovem guerreiro da Longhouse. Ele não está mais lutando, ele está vasculhando, seus olhos brilhando com uma ganância que não é apenas por riqueza, mas por status. Cada objeto que ele joga no saco é um passo mais perto de ter sua própria terra, sua própria família, sua própria história para ser contada. Ele pega uma capa de altar, tecida com fios de ouro. Ele não vê a arte ou as horas de devoção. Ele a rasga, arrancando os fios de ouro com os dentes, e joga o tecido inútil para o lado. É uma eficiência brutal. Eles não veem a riqueza que os monges viam, a riqueza do conhecimento, da fé, da arte. Eles veem a riqueza que seu mundo entende. Uma riqueza que pode ser pesada, derretida, dividida e usada para comprar espadas, navios e a lealdade de outros homens. É um choque cultural tão profundo que quase parece cômico em sua tragédia. Eles estão no meio de uma das maiores bibliotecas e centros artísticos do mundo cristão, e tudo o que eles conseguem ver são os metais brilhantes. Eles estão, sem saber,
destruindo um tesouro de conhecimento inestimável para roubar os equivalentes do século VIII a dinheiro vivo. Com os sacos pesados de ouro e prata, o saque entra em sua terceira e última fase, a mais lucrativa de todas. Os nórdicos não vieram apenas por metais preciosos. Eles vieram buscar um produto que, em seu mundo e em todo o mundo medieval, era tão valioso quanto, se não mais, pessoas. O mercado de escravos, do norte da Europa a Constantinopla e ao mundo árabe, era uma indústria próspera e brutal, e os nórdicos eram os seus mestres fornecedores. A caçada humana começa. Os guerreiros, agora agindo mais como pastores do que como soldados, começam a reunir os monges sobreviventes. O pânico inicial dos monges deu lugar a um estado de choque paralisante, o que os torna presas fáceis. Eles são arrancados de seus esconderijos atrás de colunas de pedra, arrastados de debaixo das camas em suas celas frias. Você observa o processo de seleção. Não é aleatório. Há uma lógica fria por trás disso. Os muito velhos, como o abade, são deixados para trás ou mortos. Eles não sobreviveriam à viagem e não teriam valor no mercado. Os feridos gravemente também são descartados. O foco está nos jovens e nos saudáveis. Monges que podem suportar o trabalho forçado em uma fazenda na Noruega ou remar num chaveiro de guerra. Mas há um outro critério mais sutil. Eles procuram por aqueles que parecem educados. Aqueles cujas mãos não são calejadas pelo trabalho manual, mas sim manchadas de tinta. Um monge letrado, que sabe latim, talvez grego, que possa ler, escrever e fazer contas, é um prêmio de luxo. Ele poderia servir como escrivão para um Jarl analfabeto ou como tutor para os seus filhos. Seu valor no mercado de escravos de Dublin ou Kiev seria imenso. Historiadores ainda debatem o destino exato dos monges capturados em Lindisfarne. Alguns certamente foram mortos durante a viagem ou morreram de exposição. Outros foram vendidos como gado em mercados distantes, suas vidas de oração e de estudo trocadas por uma vida de servidão sem esperança. As mãos que uma hora copiavam os evangelhos agora estariam colhendo grãos sob o chicote. A voz que cantava os salmos agora estaria em silêncio. Você vê um jovem noviço, não muito mais velho que um Tessager. Ele está sendo amarrado com uma corda de cânhamo. Seus olhos estão vazios, sua fé em um mundo ordenado e justo completamente estilhaçada. Ele olha para a igreja em chamas, para os corpos de seus irmãos espalhados pelo chão de pedra, e a expressão em seu rosto é de uma alma que já deixou o corpo. Para os nórdicos isso é apenas negócio. Eles estão colhendo, reunindo gado. Não há malícia pessoal, apenas o cálculo frio do profito. Eles estão despindo a ilha não apenas de sua riqueza material, mas de seu futuro, de seu conhecimento, de sua própria gente. A Ilha Santa está sendo envaziada, sua luz está sendo apagada e empacotada para ser vendida nas trevas. É neste momento, com as cordas se apertando nos pulsos dos monges, que a história deixa de ser um relato distante e se torna um terror palpável. Podemos descrever a cena, mas imaginar o medo real, o cheiro de fumaça e mar, o som de uma língua estrangeira que sela o seu destino, isso exige uma imersão ainda mais profunda. Contar os fatos nos dá o esqueleto da história, mas para sentir o coração pulsando dentro dela, para viver o choque cultural não como um conceito, mas como uma experiência, a ficção histórica é a nossa melhor máquina do tempo. Se você deseja não apenas saber, mas sentir o que foi estar vivo durante esses tempos turbulentos, a porta de entrada definitiva é a obra-prima de Bernard Cornwell, O Último Reino. Ninguém descreve a parede de escudos, a mentalidade saxã e a fúria nórdica com tanto realismo e paixão. Embora seja uma história de ficção, sua pesquisa é tão impecável que você sentirá que está respirando o ar do século IX. Para quem busca viver esta era, em vez de apenas observá-la, deixei um caminho até a saga de Cornwell na descrição. No meio do caos organizado da captura, o tempo parece congelar por um instante. O mundo se resume a um único ponto de foco. O jovem guerreiro da Longhouse, com o rosto manchado de fuligem e o saco de tesouros jogado sobre o ombro, está amarrando as mãos de um monge. O monge não é muito mais velho que ele. Talvez ambos tenham 20 invernos, mas suas vidas foram tão diferentes que poderiam ser de planetas distintos. O guerreiro viveu com o frio, a fome e a constante ameaça da violência. O monge viveu com o silêncio,
o estudo e a certeza da proteção divina. Agora, seus dois mundos colidem neste pequeno espaço de terra, unidos por uma corda áspera. O monge não luta. Ele está paralisado, seu corpo tremendo incontrolavelmente, mas seus olhos estão fixos no rosto de seu captor. E por um segundo, seus olhares se encontram. Não é um olhar de desafio ou ódio por parte do monge. É um olhar de pura e absoluta incompreensão. É o olhar de alguém tentando processar o impossível. É um olhar que pergunta, sem palavras, por quê? Não é uma pergunta teológica sobre a vontade de Deus. É uma pergunta humana, fundamental. Por que você está fazendo isso? Que tipo de homem é você? Do outro lado, o jovem guerreiro nórdico pausa. Pela primeira vez, talvez, ele está vendo sua vítima não como um obstáculo ou um prêmio, mas como outro jovem. Ele vê o terror nos olhos do monge, uma vulnerabilidade que é quase desconcertante. Para ele, a violência sempre foi contextual. Luta-se contra inimigos, contra rivais que também estão armados e dispostos a lutar. Luta-se por terra, por honra, por sobrevivência. Mas este homem, ele não lutou. Ele orou. Ele não ergueu uma espada, ele ergueu um livro. Nesse breve instante de conexão silenciosa, um abismo se abre entre eles. É o abismo entre duas culturas, duas religiões, duas definições do que significa ser homem. O guerreiro vê fraqueza, o monge vê selvageria, mas por um segundo eles veem apenas um ao outro. Historiadores, claro, não podem saber se um momento como este realmente aconteceu, mas é uma certeza psicológica que, em meio à carnificina, momentos de humanidade desconfortável devem ter surgido. O guerreiro nórdico desvia o olhar primeiro. Ele puxa a corda com mais força, um gesto quase impaciente, como se quisesse apagar o desconforto daquele momento. Ele empurra o monge em direção ao grupo de cativos que está sendo formado perto da praia. O momento passou. A conexão foi quebrada. O guerreiro volta a ser um conquistador, e o monge volta a ser uma mercadoria. Mas algo ficou para trás naquele olhar. Uma semente de dúvida, talvez. Ou talvez apenas a confirmação silenciosa de que eles eram de mundos que nunca poderiam se entender. Aquele olhar silencioso perdido na fumaça e nos gritos de 793 continha toda a tragédia e todo o drama da era viking que estava apenas começando. Os guerreiros começam a recuar em direção à praia, empurrando sua carga humana e arrastando seus sacos de tesouros, mas eles deixam para trás um último presente de despedida. Uma tocha acesa é jogada displicentemente dentro do scriptorium. A sala onde a paz e a concentração reinaram por gerações, a sala que guardava o conhecimento e a arte da cristandade nortumbriana. A chama lambe primeiro um monte de pergaminhos descartados, depois encontra uma mesa de madeira seca. Em segundos, o fogo ruge, faminto. Ele escala as paredes, devorando as tapeçarias e os móveis de madeira. O calor se torna intenso, rachando as pedras e derretendo os pequenos painéis de vidro nas janelas. O coração intelectual e artístico de Lindisfarne está sendo incinerado. Você está do lado de fora, com os poucos monges sobreviventes que não foram capturados, escondidos entre as rochas. Eles observam impotentes, enquanto uma fumaça negra e espessa sobe para o céu azul. A fumaça não cheira apenas a madeira queimada, cheira a conhecimento perdido, a arte destruída, a horas incontáveis de trabalho devoto se transformando em cinzas. Os evangelhos de Lindisfarne, aquela obra máxima de fé e pigmento, tiveram sorte. A história conta que eles foram levados pelos monges que conseguiram fugir, salvando-os da destruição. Mas quantas outras, talvez tão belas, tão importantes, foram perdidas para sempre naquele fogo? Quantas histórias, poemas, tratados teológicos e registros históricos viraram fumaça naquele dia? Para os monges que assistem, a visão da fumaça é mais do que a destruição de sua casa. É a manifestação física de uma crise espiritual devastadora. Eles olham para o monastério em chamas, para os corpos de seus irmãos, para os navios demoníacos se preparando para partir, e uma única pergunta, terrível e blasfema, se forma em suas mentes. Onde estava Deus? Eles dedicaram suas vidas a Ele. Ele o louvaram 7 vezes por dia.
Eles transformaram esta ilha num farol de fé e, em troca, ele permitiu isso. Ele permitiu que pagãos profanassem seu altar, assassinassem seus servos e queimassem suas palavras. Como isso era possível? Historiadores como Alcuin de York, quando souberam do ataque, rapidamente encontraram uma resposta teológica. Era um castigo divino pelos pecados do povo de Northumbria. Era a única maneira que suas mentes medievais podiam processar um evento tão horrendo sem quebrar completamente a estrutura de sua fé. Mas para os homens tremendo nas rochas, vendo sua vida inteira virar cinzas, essa explicação ainda não chegou. Tudo o que eles sentem é o silêncio ensurdecedor de um céu vazio. A fumaça que sobe não é um sacrifício para Deus. É a pira funerária de sua certeza, da sua fé inocente. O mundo deles não fazia mais sentido. O pilar sobre o qual tudo estava construído havia desmoronado. Os Drakkars estão prontos para partir. Os cativos são brutalmente empurrados para bordo, amontoados no espaço aberto no centro do navio, expostos aos elementos. Os sacos de tesouros são guardados com mais cuidado. Os remos são preparados. A maré está mudando e os homens do norte, mestres do mar, sabem que é hora de ir. Eles se movem com a mesma eficiência com que chegaram. Não há celebração na praia. Não há discursos vitoriosos. Isso virá depois, na segurança de sua longhouse. Agora é apenas a logística da fuga. Eles empurram os navios para longe da arreia, pulam a bordo e assumem suas posições. A grande vela quadrada é novamente erguida, capturando o vento que agora os levará para casa. Enquanto o navio principal se afasta da costa, um dos guerreiros, talvez o mesmo homem ruivo que desferiu o primeiro golpe, para por um momento. Ele tira algo de seu cinto. Você o reconhece. É o grande crucifixo de prata do altar, agora dobrado e torto pela força bruta com que foi arrancado. Ele o segura por um instante, o sol brilhando no metal precioso. Para um monge, aquele objeto ainda conteria uma santidade residual, uma memória de seu propósito sagrado. Para o guerreiro, é apenas um pedaço de metal de formato estranho, um pouco pesado demais para carregar confortavelmente. Com um gesto casual, quase entediado, ele o joga ao mar. O crucifixo gira no ar, uma mancha prateada contra o céu azul, e atinge a água com um pequeno respingo, desaparecendo instantaneamente nas profundezas cinzentas do Mar do Norte. Este ato, pequeno e quase esquecido no meio de tanta destruição, é talvez o mais simbólico de todos. Não é um ato de raiva, é um ato de completo e absoluto desprezo. É a rejeição final, não apenas da riqueza da igreja, mas da própria fé que ela representa. É como se ele estivesse dizendo: seu Deus não pôde proteger seu próprio tesouro, seu símbolo não tem poder aqui. Ele pertence ao fundo do mar, junto com os ossos dos afogados. Historiadores nunca saberão se este evento específico ocorreu, mas ele encapsula perfeitamente a atitude psicológica do ataque. Não foi apenas um roubo, foi um ato de dominação cultural e religiosa. Para os sobreviventes que pudessem ter visto aquilo da praia, seria a imagem final e esmagadora de sua derrota, o símbolo máximo de sua fé, jogado fora como lixo. Os navios deslizam para o horizonte, suas proas de dragão encolhendo até se tornarem novamente pontos escuros na névoa. Eles vieram como uma aparição do inferno e partem como fantasmas, deixando para trás um silêncio que é mais pesado e mais aterrorizante do que qualquer grito. O mar, que antes era uma barreira protetora, agora parece uma ferida aberta, e a paz de Lindisfarne afundou junto com aquele crucifixo quebrado. O som dos remos desaparece, a visão das velas se dissolve no horizonte, e então o silêncio desce sobre Lindisfarne. Mas não é a paz silenciosa de antes, é um silêncio pesado, denso, um silêncio que grita. É o silêncio dos mortos. Lentamente, como criaturas saindo de suas tocas após um terremoto, os sobreviventes começam a emergir. Monges que se esconderam nas dunas, entre as rochas, ou talvez alguns poucos sortudos que estavam na parte continental da ilha quando a maré subiu. Eles caminham de volta para o mosteiro, seus passos hesitantes na areia manchada de sangue. Seus rostos são máscaras de choque, descrença e uma dor que ainda não tem nome. A visão que os recebe é uma cena do inferno. Corpos de seus irmãos, homens com quem eles cantaram, oraram e comeram naquela mesma manhã, estão espalhados pelo pateado e dentro da igreja profanada. A fumaça ainda sobe preguiçosamente do scriptorium, o cheiro acre de destruição pendurado no ar. O vento que antes trazia o som calmante do mar,
agora assovia através das portas quebradas e das janelas estilhaçadas, criando uma melodia fúnebre. Eles começam a tarefa terrível e sagrada de cuidar dos seus mortos. Eles se movem mecanicamente, o trauma tão profundo que os desconectou de suas próprias emoções. Eles cobrem os festes de seus amigos, fecham seus olhos e tentam trazer alguma dignidade ao que foi tão brutalmente profanado. Eles entram na igreja. O altar está nu. Os tesouros, que eram o orgulho de sua comunidade e uma oferenda a Deus, desapareceram. No chão, eles encontram as páginas rasgadas de um missal, os ossos de São Cuthberto espalhados como se fossem lixo. Para eles, esse é o epicentro da desolação. Não é apenas a perda de vidas e riquezas, é a perda de sentido. O ataque durou talvez apenas algumas horas, mas quebrou um mundo que levou séculos para ser construído. Historiadores enfatizam que o impacto psicológico foi muito maior do que o dano material. O ouro poderia ser substituído, a igreja reconstruída, mas a certeza, a fé inabalável na proteção divina e na ordem do mundo, essa fora roubada para sempre. Um monge mais velho encontra um fragmento de um manuscrito iluminado no chão, uma única letra D, lindamente decorada com nós de pássaros. Ele a pega, o pergaminho manchado de fuligem e talvez de sangue. Ele olha para aquela pequena peça de beleza e ordem em meio a tanto caos e as lágrimas finalmente vêm. Ele chora, não apenas por seus amigos mortos ou por seu Rom destruído, mas pela perda de um mundo que ele entendia, um mundo em que a beleza e a fé eram um escudo. Aquele escudo havia se provado ser de vidro. O trovão havia chegado do mar, e após sua passagem, o silêncio que ficou era o som de um mundo mudando para sempre. O som de uma inocência perdida. Lindisfarne, a Ilha Santa, se tornaram um túmulo e um aviso. A notícia da devastação não viaja na velocidade da luz, mas na velocidade de um cavalo exausto ou de um navio costeiro. Leva dias, talvez semanas, para que a história completa do que aconteceu em Lindisfarne chegue aos ouvidos do poder secular e eclesiástico na Nortúmbria e além. E quando chega, ela não se espalha como um boato, mas como uma onda de choque. O epicentro intelectual dessa onda de choque está na corte de Carlos Magno, o rei dos francos, em Arrennes. E a voz que dará forma à narrativa, que definirá o que este ataque significa para toda a cristandade, pertence a um homem chamado Alcuin de York. Alcuin é um nortumbriano, um erudito, poeta e teólogo, o intelectual mais respeitado de sua época. Ele conhece Lindisfarne, ele pode ter estudado lá. É o seu mundo que foi atacado. Imagine Alcuin em seu escritório, recebendo a carta com as notícias. Ele a lê, e o horror e a dor pessoal são palpáveis em sua resposta. Ele pega a sua pena e começa a escrever, não apenas um relatório, mas um lamento, uma análise teológica e um chamado às armas. Sua pena, muito mais do que qualquer espada, é a arma que transformará um ataque brutal em um evento de significado histórico mundial. Suas cartas voam para o rei da Nortúmbria, para o bispo de Lindisfarne, para amigos em toda a Inglaterra. Suas palavras são poderosas e cheias de imagens vívidas. Nunca antes tal terror apareceu na Grã-Bretanha como o que agora sofremos de uma raça pagã, ele escreve. A igreja de São Cuthberto, salpicada com o sangue dos sacerdotes de Deus, despojada de todos os seus ornamentos, um lugar mais venerável do que todos na Grã-Bretanha, é dado como presa a povos pagãos. Ele não descreve os atacantes simplesmente como ladrões. Ele os eleva a um status quase demoníaco, comparando-os a vespas ferozes e lobos vorazes. Os historiadores apontam que a retórica de Alcuin foi crucial. Ao enquadrar o ataque não como um ato de guerra secular, mas como um ato de profanação religiosa de proporções apocalípticas, ele galvanizou uma resposta de horror em toda a Europa cristã. Ele também oferece a única explicação que sua mente medieval pode aceitar. É um castigo de Deus. Ele pergunta em suas cartas: será este o começo de uma tribulação maior ou o resultado dos pecados daqueles que habitam a terra? Ele adverte os reis e o povo a se arrependerem, a reformarem suas vidas, pois claramente eles ofenderam a Deus para que ele permitisse que tal coisa acontecesse. Sua pena transforma os vikings em monstros míticos e o ataque de Lindisfarne em um marco simbólico, um presságio terrível.
Ele, mais do que ninguém, cria a imagem do viking que perduraria por séculos. O pagão bárbaro e profanador. A notícia se espalha, de mosteiro em mosteiro, de corte em corte, e com ela o medo. Um medo novo e paralisante do mar. O mundo cristão agora tinha um nome e um rosto para seu pior pesadelo. Enquanto as cartas de Alcuin espalham medo e penitência pela Europa, uma cena muito diferente se desenrola a centenas de quilômetros a nordeste. A fumaça que sobe aqui não é de uma igreja em chamas, mas de uma fogueira crepitante no centro de uma longhouse cheia de gente. O ar não está pesado com o cheiro de morte, mas com o cheiro de carne assada, cerveja forte e suor de celebração. Os dracares voltaram para casa. Os guerreiros, incluindo o jovem que você acompanhou, estão sendo recebidos não como demônios, mas como heróis. Eles sobreviveram à Estrada das Baleias e retornaram, não de mãos vazias, mas carregados de uma riqueza que a comunidade jamais viu. O chefe do clã, o Jarl, preside a celebração. Ele examina o saque com um olhar satisfeito. O ouro e a prata são empilhados no chão de terra, brilhando à luz do fogo. Cálices sagrados são cheios de cerveja e passados de mão em mão. Capas de altar tecidas com ouro são usados como mantos extravagantes. Não há noção de sacrilégio aqui, apenas a alegria do triunfo. O Jarl pega um cálice de ouro, levanta-o e faz um brinde a Thor e Odin, agradecendo-lhes pela viagem segura e pela recompensa abundante. Seus homens rugem em aprovação. O Escaldo, o poeta da corte, já está compondo os versos que imortalizarão a façanha. Ele cantará sobre a coragem dos guerreiros, a velocidade de seus navios e a fraqueza de seus inimigos e do seu Deus pregado na cruz. Essa história se tornará parte do repertório, uma inspiração para as gerações futuras. Então vem a parte mais importante, a distribuição da riqueza. Este é o alicerce da sociedade nórdica. O Jarl pega uma porção para si, a maior parte, como é seu direito. Mas então, ele começa a distribuir o resto entre os homens que navegaram com ele. Anéis de prata, pedaços de um crucifixo quebrado, moedas. Cada homem recebe a sua parte de acordo com sua posição e bravura. Os historiadores veem este ato como um motor econômico e social da era viking. A capacidade de um chefe de distribuir riquezas era o que garantia a lealdade de seus seguidores. E para obter mais riqueza, era preciso fazer mais incursões. Lindisfarne provou que o modelo funcionava espetacularmente bem. O jovem guerreiro recebe a sua parte. Ele segura um anel de prata maciça em sua mão. É mais riqueza do que ele jamais esperou ter. Com isso, ele pode comprar gado, talvez um pequeno pedaço de terra. Ele ganhou respeito. Ele tem uma história para contar. Ele é um homem feito. Os cativos, amarrados num canto da longhouse, observam a cena com olhos vazios. Eles são o outro lado da celebração. Eles são parte do proveito, esperando serem vendidos ou postos a trabalhar. A celebração dura a noite inteira. Histórias são contadas, canções são cantadas. E os planos para a próxima viagem já estão sendo formados. Lindisfarne não foi um fim. Foi uma prova de conceito. Foi um sucesso estrondoso. Havia mais mosteiros, mais cidades, mais reinos ricos do outro lado do mar, todos aparentemente fracos e desprotegidos. A notícia do sucesso se espalhará de fiord em fiord, de mosteiro em mosteiro. E com ela, o medo. Um medo novo e paralisante do mar. O mundo cristão agora tinha um nome e um rosto para seu pior pesadelo. A celebração na longhouse se dissipa, e a cena muda para uma sala de reuniões austera na corte de um rei anglo-saxão. A atmosfera aqui não é de festa, mas de crise sombria. O rei, cercado por seus conselheiros, os Thegns e bispos, segura uma cópia da carta de Alcuin em sua mão. Seu rosto está tenso, uma mistura de raiva, medo e uma profunda incerteza. A notícia de Lindisfarne não é mais apenas uma história de terror de um mosteiro distante. Tornou-se um problema de Estado, uma ameaça existencial à segurança de seu reino. Por séculos, a maior preocupação de um rei inglês era seu vizinho.
As guerras eram travadas em terra, contra exércitos cujas táticas e motivações eram conhecidas. O mar era visto como uma fronteira, uma defesa natural. Agora, essa suposição fundamental havia sido destruída. Um conselheiro, um guerreiro mais velho com um rosto cheio de cicatrizes, fala primeiro. Sua solução é simples e direta. Devemos construir torres de vigia ao longo da costa, ele diz. Devemos reunir nossas milícias locais, o FIRD, e estar prontos para encontrar esses demônios na praia com aço. É a resposta militar clássica: fortificação e defesa. Mas um bispo, com o rosto pálido e ansioso, balança a cabeça. Isto não foi um exército, meu senhor. Foram fantasmas. Eles chegaram sem aviso e desapareceram antes que qualquer FIRD pudesse ser reunido. Como podemos lutar contra uma ameaça que ataca em qualquer lugar, a qualquer hora, e depois se dissolve de volta no mar? Ele captura a essência do problema estratégico que os vikings apresentavam. Seus navios davam-lhes uma mobilidade sem precedentes. Eles podiam atacar um alvo vulnerável e recuar antes que uma força defensiva pudesse ser organizada. Defender centenas de quilômetros de costa era uma tarefa logisticamente impossível. Historiadores destacam que a reação inicial da Europa foi exatamente essa, uma mistura de pânico, tentativas de fortificação costeira e muita oração. Uma nova frase foi até adicionada a algumas ladainhas da igreja. A furore normanorum, libera-nos domini. Da fúria dos homens do norte livrai-nos, Senhor. Isso mostra quão profundamente o medo havia penetrado na psique coletiva. Mas os reis também começaram a pensar em termos mais práticos. Alguns começaram a pagar tributo, o chamado Dangeld, na esperança de comprar a paz. Uma solução que, como a história provaria, apenas incentivava mais ataques. Outros, como Alfredo o Grande, décadas depois, perceberiam que a única maneira de combater uma ameaça vinda do mar era com uma marinha própria. Mas essa percepção ainda estava muito longe no futuro. Por enquanto, a reação é de confusão e medo. A ordem mundial, que parecia tão estável, de repente parecia frágil. O mar, antes uma barreira, agora era uma estrada aberta para o inimigo. E ninguém sabia de onde ou quando o próximo golpe viria. O ataque a Lindisfarne forçou os governantes da Europa a olharem para seus mapas de uma maneira totalmente nova, com um pavor crescente do vasto espaço azul que eles antes ignoravam. A imagem do rei preocupado se desvanece e você fica suspenso em um espaço de reflexão. O sussurro do tempo envolvendo sua mente. Por que eles fizeram isso? A resposta que ecoou pelas igrejas da Europa, a resposta de Alcuin, era simples. Eles eram pagãos demoníacos, movidos por uma selvageria inerente e ganância. Mas a verdade, como sempre, é muito mais complexa e muito mais humana. Para entender o porquê de Lindisfarne, você precisa olhar para além do ouro e da violência e ver as forças invisíveis que empurraram aqueles navios para o mar. A ganância certamente era um fator. Ninguém arrisca a vida em um oceano traiçoeiro sem a promessa de uma recompensa substancial. O ouro e a prata roubados não eram apenas riqueza, eram capital social. Eram os meios para atrair uma esposa, construir uma fazenda, ganhar seguidores e garantir a sua lealdade deles. Numa sociedade competitiva como a nórdica, a riqueza era poder. Mas havia algo mais profundo do que a ganância. Havia a busca pela honra e pela fama. O heider. Como você viu na Longhouse, a imortalidade não era alcançada no céu, mas nas canções dos Scalds. Realizar um feito ousado, participar de uma irrupção bem-sucedida era a maneira mais rápida de construir uma reputação que sobreviveria a você. Era o equivalente do século VIII a se tornar uma celebridade. Um jovem de nascimento modesto poderia retornar de uma viagem como a de Lindisfarne como um homem respeitado e famoso. Essa busca por status era um motor tão poderoso, se não mais, do que a simples busca por riqueza. Historiadores ainda debatem a importância relativa de cada fator. Alguns enfatizam as pressões econômicas, como a superpopulação e a falta de terras aráveis na Escandinávia. Outros apontam para fatores políticos, como a centralização do poder por reis como Harald Cabelo Belo na Noruega, que forçou muitos chefes independentes e seus filhos a procurar fortuna no exterior.
Era uma válvula de escape para jovens ambiciosos que não tinham futuro em casa. E, finalmente, havia a simples necessidade, a sobrevivência. A vida no norte era dura. Um inverno rigoroso, uma colheita ruim e a fome estava à porta. Uma irrupção bem-sucedida não trazia apenas luxos, mas também grãos, gado e escravos para trabalhar a terra, garantindo a sobrevivência da comunidade por mais um ano. Então o ataque a Lindisfarne não foi um simples ato de maldade. Foi uma tempestade perfeita de motivações. Foi o resultado de pressões demográficas, ambição política, um sistema de valores focado na fama e a necessidade econômica básica, tudo isso habilitado por uma superioridade tecnológica naval. Os homens que saquearam Lindisfarne não se viam como vilões. Em seus próprios olhos, eles eram empreendedores ousados, homens de ação garantindo seu lugar no mundo da única maneira que conheciam. Eles eram o produto inevitável do seu ambiente e da sua cultura. Compreender isso não é perdoar a brutalidade, mas é entender a humanidade complexa por trás da lenda do monstro viking. Enquanto você reflete sobre as complexas motivações por trás do ataque, uma pergunta natural surge. Foi este o começo? Foi Lindisfarne o Big Bang da era viking? A resposta, surpreendentemente, é não. A imagem popular, cimentada pela pena de Alcuin e repetida por gerações, é de que em 8 de junho de 793, o mundo mudou de repente. Mas a história raramente funciona com interruptores de liga e desliga. É mais como um dimmer, uma intensificação gradual. Historiadores e arqueólogos descobriram evidências de interações anteriores entre escandinavos e o resto da Europa. Havia comércio, e esse comércio nem sempre era pacífico. A própria Crônica Anglo-Saxônica, um dos registros mais importantes da época, menciona um evento alguns anos antes, em 789, em Wessex. 3 navios nórdicos chegaram à costa e um oficial do rei, um reeve, foi até eles para perguntar quem eram e cobrar os impostos comerciais. A resposta deles foi matá-lo. Esse evento, no entanto, não gerou a mesma onda de choque. Por quê? Porque foi um ataque a uma autoridade secular, em uma disputa que poderia ser interpretada como um mal-entendido comercial que deu errado. Foi um crime, não um sacrilégio. O que tornou Lindisfarne diferente? O que o transformou no marco simbólico, no catalisador que oficialmente deu início à era viking na consciência europeia? A resposta está no alvo. Lindisfarne não era um porto comercial. Era o coração espiritual da Nortúmbria. Era um centro de santidade, aprendizado e paz, famoso em todo o mundo cristão. Atacar Lindisfarne foi como atacar o Vaticano, a Meca ou o Templo de Jerusalém daquela região. Foi um ato que transcendeu a violência comum. Foi um ataque direto à ideologia que sustentava a sociedade cristã. Ao matar monges desarmados no altar e queimar seus livros sagrados, os vikings não estavam apenas roubando ouro, estavam declarando que o Deus cristão era impotente. E eles fizeram isso no lugar mais sagrado que podiam encontrar. Foi esse choque psicológico e teológico que fez de Lindisfarne o ponto de virada. A notícia, amplificada pela retórica apocalíptica de Alcuin, garantiu que o evento não fosse esquecido como um incidente isolado. Ele se tornou uma parábola, um aviso. Por causa de Lindisfarne, qualquer navio com uma vela quadrada no horizonte passaria a ser visto com terror. Por causa de Lindisfarne, a imagem do Homem do Norte foi forjada em fogo e sangue como um inimigo da civilização e de Deus. Portanto, Lindisfarne não foi o primeiro pingo de chuva, mas foi o primeiro trovão ensurdecedor que fez todos olharem para o céu e perceberem que a tempestade havia chegado. Foi o momento em que a ameaça viking deixou de ser uma possibilidade regional e se tornou um medo pan-europeu. Mudou tudo, porque mudou a maneira como o mundo se via e via o mar que o cercava. E assim, você fica na praia varrida pelo vento de Lindisfarne, olhando para o mar vazio. Os navios se foram. A fumaça começa a se dissipar, levada pelo vento. O que resta não é apenas a destruição física, a madeira carbonizada e a terra manchada. O que resta é uma ausência.
uma mudança fundamental na própria natureza da realidade. Antes, este era um mundo onde a santidade era um escudo. Agora ficou provado que a santidade era apenas um convite, um alvo. Os monges sobreviventes podiam e iriam reconstruir as paredes de pedra. Os reis podiam e iriam enviar ouro para reconsagrar a igreja. Mas a cicatriz leixada na alma da Europa cristã era muito mais profunda e nunca desapareceria completamente. A verdadeira pilhagem de Lindisfarne não foi a que pôde ser pesada em balanças ou contada em moedas. Foi a pilhagem do intangível. O bem mais precioso que os homens do norte levaram em seus navios não foi o ouro dos cálices ou a prata dos crucifixos. Foi a paz, foi a certeza, foi a crença confortante de que o mundo tinha uma ordem moral e divina que o protegia do caos absoluto. Aquele dia provou que o caos tinha navios, e eles eram terrivelmente rápidos. Historiadores ainda debatem a natureza exata da motivação viking para atacar mosteiros. Foi puramente pragmático, uma vez que eles eram vistos como bancos, ricos e sem defesas, ou também havia um elemento ideológico, um desprezo ativo pela fé cristã que eles viam como fraca e estranha? A verdade provavelmente reside numa mistura de ambos. Mas para as vítimas e para o mundo que ouviu suas histórias, a motivação não importava. O resultado era o mesmo: um ato de terror que redefiniu as bronteias do possível. O mundo cristão aprendeu uma lição brutal e inesquecível naquele dia de verão. Uma lição geopolítica que redesenharia mapas e estratégias por 300 anos. O ouro e as relíquias roubadas eram valiosos, mas a verdadeira pilhagem de Lindisfarne foi a própria paz. O mundo cristão agora sabia que o mar não era mais uma barreira, mas uma estrada, uma vasta igreja autoestrada que ligava seu mundo vulnerável à fúria faminta do norte. E por ela vinha o trovão.